Olá, aqui quem fala é o professor Bruno Leal. Vamos dar início à nossa aula sobre pontuação. Pontuação é um assunto muito importante. Ele é cobrado em praticamente todos os concursos públicos, de todas as bancas, de todos os níveis. Então, é uma coisa que a gente não pode deixar de saber. É importante, antes de mais nada, é você se lembrar de alguns elementos essenciais que a gente viu em aulas anteriores, que vão aparecer diversas vezes hoje, né? A questão do sujeito, do objeto direto, do objeto indireto, do complemento nominal, das orações subordinadas, das orações coordenadas, assindéticas, sindéticas, enfim. Tudo que a gente estudou recentemente vai aparecer agora nesse assunto. O pessoal adota como padrão, como ordem frasal padrão ou ordem frasal canônica. Isso é importante você entender. Não copia, preste atenção. A seguinte: sujeito encabeçando a frase, logo depois o verbo, logo depois os complementos verbais, se for o caso, né? Objeto direto e ou objeto indireto, quer dizer, objeto direto somente, o indireto somente, ou os dois juntos, e os chamados termos acessórios no final, né? Os adjuntos adverbiais, enfim, termos acessórios que seriam, em tese, dispensáveis, né? Eles ficam no final da frase. Isso na ordem frasal padrão. Se a ordem frasal padrão for respeitada, não há necessidade de vírgula. A vírgula não entra, a vírgula não se faz necessária, porque você adotou a ordem padrão. Eu vou dar um exemplo para isso. Este estabelecimento fornece água potável aos seus clientes gratuitamente. Show! O verbo fornecer, quem fornece? Este estabelecimento é o sujeito vem começando a frase, logo após o sujeito vem o verbo, de cara aqui, ó. Vem o verbo. Quem fornece alguma coisa a alguém, é um verbo bitransitivo, ele pede o objeto direto e o objeto indireto. O estabelecimento fornece o quê? Água potável, é o objeto direto. A quem? Aos seus clientes, objeto indireto. Aí no final, só no final, o chamado termo acessório, que é o adjunto adverbial de modo. De que maneira o estabelecimento oferece água potável aos seus clientes? De que maneira? Gratuitamente. Então, nesse contexto, não há necessidade de vírgula. Não precisa de vírgula. Por quê? Porque os termos na oração foram dispostos na chamada ordem frasal canônica ou padrão. Canônico quer dizer padrão. Tá, e daí? E daí que você sabe que a nossa língua, ela é especial por vários motivos, e um deles é o fato de que nós temos uma liberdade até excessiva em comparação a outras línguas na hora de dispor os termos da oração. Você pode começar a oração pelo verbo, o sujeito vir no final, o objeto direto vir antes do verbo, enfim, várias inversões aí que a gente sabe que existem, né? Por exemplo, no hino nacional brasileiro há várias inversões, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. Está tudo invertido, né? Tudo misturado. Na ordem direta seria: as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Para você ver como é bem diferente, né? Então, nossa língua permite essa inversão dos termos. E muitas vezes, com essas inversões, acaba surgindo a necessidade de você utilizar
a vírgula, tá? Então há várias razões para você usar a vírgula, vamos ver as principais. Letra A, para isolar topônimos. O que é um topônimo? É um nome próprio relacionado com um determinado lugar, seguidos de sua respectiva data. Isso aí todo mundo conhece, né? Por exemplo, Rio de Janeiro, vírgula, 20 de abril de 2020, né? Para separar o lugar da data. Isso aí todo mundo conhece desde criança, né? Dificilmente vai cair na prova uma questão envolvendo isso, tá? Porque é muito fácil e o cara queimaria uma questão de bobeira. Isso nós vimos em aulas anteriores, né? Separar orações coordenadas assindéticas, né? Nós vimos semana passada que as orações assindéticas são separadas justamente por vírgula, não há o síndito, não há conjunção, né? Para separá-las, vamos dizer assim, encabeçando as orações, unindo as orações. Ao iniciar a reunião, vírgula, todos se apresentaram, vírgula, começaram a discutir os assuntos pertinentes e chegaram a um consenso muito antes do esperado. Então as vírgulas aqui estão separando as chamadas orações coordenadas assindéticas, né? Ao iniciar a reunião, não tem conjunção para fazer a coesão entre as orações, para unir as orações, somente a vírgula separando-as. Então elas são chamadas de coordenadas assindéticas, tá? Isso aí aparece com alguma frequência em prova. C. Separar orações coordenadas sindéticas iniciadas pelas conjunções adversativas, alternativas, conclusivas ou explicativas. Tudo isso nós vimos semana passada. As adversativas, né? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto. As alternativas, ou, ora, quer. Conclusivas, logo, portanto. Explicativas, o pois, o porquê junto sem acento e o que. Beleza? Então, nesse caso, para você separar orações coordenadas sindéticas, você também utiliza as vírgulas. Precisava urgentemente decidir, vírgula, ou somente trabalhava, vírgula, ou estudava. Orações aí alternativas, tá? A aluna preparou-se muito para as Olimpíadas de Matemática, vírgula, logo obteve a primeira o quê? Colocação. Oração conclusiva, logo, portanto. Não me sinto preparada para esta viagem, vírgula, pois tive que decidir rapidamente. Esse pois aí é explicativo, né? Sinto-me honrada com suas desculpas, porém, todavia, nossa amizade não será mais a mesma. Beleza? Então você está separando também por vírgulas. Repare que faltou uma oraçãozinha aí nessa lista. São as orações aditivas, né? Você não usa vírgula, via de regra, você não usa vírgula antes do e, nem do nem. Não se usa vírgula antes do e, nem antes do nem. Tá? Que são as conjunções aditivas principais. Beleza? Mas isso é meio polêmico, daqui a pouco a gente vai ver por quê. A letra D também é importante, aparece muito comum. Isolar expressões explicativas, corretivas ou continuativas, representadas por isto é, por exemplo, ou seja, aliás, entre outras, né? Por exemplo, a violência social é um fato grave, ou melhor, uma expressão, né, retificativa, né? Assustador,
Pretendo despachar os documentos em breve, ou seja, isto é, na próxima semana. Tá? Então, esse tipo de expressão muito comum na linguagem tanto escrita quanto falada, né? Também é isolada por vírgulas. Um dos casos mais importantes em prova é a letra E. Separar apostos e vocativos em uma oração. Você lembra que o vocativo é um chamamento, né? É uma invocação. Fulano, vírgula, venha cá. Marcos, vírgula, traga seu certificado assim que puder. Ana, vírgula, não copie. Beleza? Então, esses chamamentos e invocações são chamados de vocativos. E uma das poucas coisas que você pode dizer sempre em português, sem exceção, né? Não há exceção, é que todo vocativo, não importa se ele venha no início, no meio ou no final, não importa, todo vocativo tem que ser separado por vírgula. Todo vocativo, sem exceção, vem separado por vírgula. Então, se um determinado cara é vocativo, ele precisa ser separado por vírgula. E como é que você encontra o vocativo? É um chamamento. Marcos, traga seu certificado assim que puder. Isso é um chamamento, uma invocação. O aposto, nós já falamos sobre ele diversas vezes. Semana passada falamos muito sobre o aposto, né? É uma expressão, em geral, explicativa, com núcleo substantivo. A irmã é um substantivo, né? Marta, irmã de Pedro, casou-se ontem, tá? Então, essa expressão explicativa com núcleo substantivo se chama aposto, né? E em geral, não é sempre, mas em geral, os apostos vêm separados por vírgula, tá? O F é o talvez mais importante de todos. O F talvez é o caso mais importante de todos. Separar um adjunto adverbial antecipado ou intercalado entre o discurso. Esse talvez seja o caso mais frequente em prova, tá? Por quê? Porque nós vimos no começo que a posição do advérbio na ordem frasal padrão, canônica, é no final da frase. Após o sujeito, após o verbo, após o objeto direto, após o objeto direto, no final os adjuntos adverbiais entram, né? No final. Porém, é muito comum, muito comum nós anteciparmos o adjunto adverbial, colocarmos no início da oração ou mesmo no meio da oração, intercalado, cravado, vamos dizer assim, no meio da oração. Nesse caso, ele precisa ser isolado por vírgula, tá? Naqueles tempos, o que seria naqueles tempos? Um adjunto adverbial de tempo. Quando havia maior interação entre as pessoas? Quando? Naqueles tempos, tá? Sem que ninguém esperasse. De que maneira? Repentinamente, ela o quê? Apareceu. Então você vê aí. Mas aí são duas orações. Duas orações. A primeira é sem que ninguém esperasse. A segunda é ela apareceu. Aí no meio das duas você cravou o advérbio de modo, repentinamente. Tá legal? Show? Letra G. Isolar algumas orações intercaladas. É o mesmo raciocínio da anterior, tá? Quando você crava uma expressão ou uma oração no meio de outra, no meio de uma oração você interrompe o raciocínio da oração e crava no meio dela uma outra oração, aí você tem que isolá-la também por vírgula. Precisamos, vírgula, pois, vírgula,
estar atentos a tudo que acontece. Nós vimos na semana passada que esse pois, entre vírgulas, ele significa portanto. Ele não é explicativo, ele é o que? Conclusivo, né? Não se esqueça da aula passada. A letra H aparece muito pouco, vamos só comentar por alto. Isolar um complemento pleonástico antecipado ao verbo. Pleonasmo quer dizer repetição, redundância, né? Por vezes o pleonasmo ele é vicioso, como subir para cima, entrar para dentro, sair para fora, né? São caras horrorosos, hemorragia de sangue, enfim, alguns não tão explícitos, mais sutis, como elo de ligação, encarar de frente, surpresa inesperada. Mas que surpresa inesperada! Vou encarar de frente o problema, você não vai encarar de costas, né? Enfim, alguns que a gente acaba de vez em quando usando, né? Outros que são mais, né, tenebrosos, como subir para cima, né, descer para baixo, etc. Só que aqui você tem um objeto direto pleonástico, quer dizer, por que não ignorá-los? Quem ignora, ignora alguém, não é isso? Ou alguma coisa. O los, ele é o objeto direto do ignorar. Quem ignora, ignora alguém. Por que não ignorar los? Esses caras safados, por que não ignorá-los? Né? Então, repare, o objeto direto do ignorar é o los. Só que lá no início, você está explicando, de certa forma, quem é o tal do los, a quem ele se refere. Ignorá-los, tá, ignorar quem? Aos insensíveis. Então, aos insensíveis é um objeto direto pleonástico, tá? Enfim, redundância, vamos dizer assim. Só que essa redundância ela é até aceita, tá? Ela não é tida como errada, tá? É um recurso de estilo aí elegante para você reforçar o objeto direto. Aí, nesse caso, você separa por vírgula, tá? Esse aos é artigo, né? O aos é preposição a mais artigo o. Esse aos aí é preposição a mais o artigo o. Por isso que eu botei que ele é um objeto direto preposicionado, já que em geral o objeto direto não é precedido por preposição, né? Show. Esse aí não precisa você se preocupar muito com ele não, tá? Ele cai muito pouco. O principal é o F e o G, né? O I também é importante. Aparece também com certa frequência. Indicar a supressão de um verbo subentendido na oração, tá? Ampliando um pouco mais esse conceito, é quando você também muitas vezes evita a repetição desnecessária de um termo que já apareceu antes. Por exemplo, grande parte dos alunos estava trajada de country. Patrícia estava trajada de caipira. Para você evitar a repetição do estava trajada, você usou simplesmente a vírgula, um recurso elegante, principalmente na hora da escrita, né, para evitar a repetição desnecessária de certas palavras. Grande parte dos alunos estava trajada de country. Patrícia, vírgula, de caipira. Essa vírgula marca a omissão de um termo que já havia sido citado anteriormente. Nós chamamos isso de zeugma, tá? Uma figura de linguagem chamada zeugma. A gente está chegando daqui a pouco em figura de linguagem, a gente vai voltar a falar sobre isso. Mas já fica, por enquanto, já registrado que um dos principais casos de vírgula é a zeugma. O que é a zeugma? É a omissão de uma expressão que já havia sido citada anteriormente. A letra J é tranquilo, né? Todo mundo conhece. Separar termos coordenados de uma oração, isso aí todo mundo sabe, né?
Aos domingos reuniam-se todos os filhos, quem mais? Genros, quem mais? Noras, quem mais? Netos e bisnetos para uma agradável confraternização familiar. Então, esses termos coordenados, né, você separa por vírgula, se você sabe desde criança, tá? Lá no início, aos domingos, a primeira vírgula lá na frente é para marcar a antecipação do advérbio de tempo. Aos domingos, é um adjunto adverbial de tempo. Quando é que ele se reúne? Quando? Em que momento? Aos domingos, tá? Então, aos domingos é um adjunto adverbial antecipado, por isso que você marca essa antecipação por vírgula. Beleza? Tranquilo? Outro caso também importante que nós vimos semana passada é quando você tem uma oração subordinada, adjetiva explicativa, né? Ela é encabeçada por um pronome relativo, normalmente o que significa o qual, né? O qual, os quais, do qual, pelo qual, com o qual, a qual, enfim. E vem sempre entre vírgulas, né? Para diferenciá-la da oração adjetiva restritiva. Nós vimos que a restritiva não vem entre vírgulas, a explicativa vem entre vírgulas, tá? Então é mais um caso aí de vírgulas. Beleza? Show de bola.